Vida saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora as atrações do programa de hoje. Dor é um aviso do corpo de que alguma coisa está errada. Dor em articulação não é para acontecer, é uma sinalização, quer dizer que tem alguma coisa ali que não está andando direito. Os acessórios da moda protegem o corpo, mas também podem fazer mal à saúde. Quando você coloca um salto, automaticamente você vai jogando o peso para frente do pé. O Edição Saúde começa agora. Cerca de 15% do nosso corpo é formado por ossos que constituem o esqueleto humano. A massa óssea chega ao auge entre 20 e 25 anos em ambos os sexos e se mantém estável até por volta dos 35 anos. A partir desse momento, homens e mulheres começam a ter diminuição da massa óssea. A articulação envelhece, evidentemente, como qualquer outra estrutura do corpo humano. Nós estamos chegando assim, a idades mais avançadas, com boa qualidade de vida, inclusive porque nós estamos praticando mais exercícios, porque o exercício é fundamental para isso. Por outro lado, as articulações sofrem mais. Você tem impacto, você tem muito uso, a articulação ela vai ficar o tempo inteiro funcionando ali. Todos os mecanismos que ela tem, ela vai estar acionando o tempo todo, sempre que você vai estar fazendo exercício. Então, isso acelera um processo de desgaste que seria natural, que aconteceria mesmo com o tempo. O exercício deve ser estimulado, deve ser praticado, e a gente apenas precisa escolher o que é adequado para cada um. A articulação é a junção entre dois ou mais ossos que formam o esqueleto e, principalmente, permitem que partes do corpo se movimentem. O principal elemento protetor da articulação é sempre o músculo. Sempre você vai ter os músculos que fazem o movimento e aqueles que freiam o movimento. Esse conjunto ele tem que trabalhar de forma muito harmônica. Então, quando se tem uma situação de qualquer solicitação mais intensa que vai acometer uma determinada articulação, o fortalecimento muscular é fundamental. A gente tem que ficar muito tempo sentado. A gente senta para comer, a gente senta para dirigir, para chegar no trabalho, a gente senta no trabalho, a gente senta na escola, a gente senta para assistir televisão, para descansar no final do dia. Então, isso tudo acaba desequilibrando muito e desarmonizando essa relação de forças entre os músculos que estão atuando numa determinada articulação. Quando se fala em integridade de articulação, é fundamental a gente lembrar do teste que avalia equilíbrio muscular. É aquele que proporciona a chance do indivíduo fazer um diagnóstico se ele está protegendo as articulações. Prevenir é melhor do que remediar. O antigo ditado é uma das mais importantes recomendações dos especialistas para evitar lesões nas articulações. Mas eu acho que o homem sempre foi exposto a lesões do esqueleto. Desde o homem das cavernas, agora mais atualmente, é que nós temos mais recursos de diagnóstico e nós estamos vendo isso com mais clareza, estamos detectando melhor as lesões. E com a ressonância a gente pode avaliar menisco, cartilagem, nós temos tomografia computadorizada, temos ultrassonografia. Hoje em dia se pratica esporte talvez com mais intensidade, os objetivos vão sendo cada vez mais ambiciosos. Isso era muito raro antigamente. Então a incidência de problemas, na realidade, ela está diretamente relacionada à incidência de situações onde a sobrecarga passa a ser um pouco mais intensa. O corpo da gente, ele sinaliza. O problema é que a gente acaba negligenciando esses sinais. A dor, que a gente reclama tanto dela, ela foi criada na natureza, ela foi desenvolvida na evolução da espécie humana justamente para nos proteger. Ela nos avisa que algo está errado. Sempre acha que vai, dá para ir mais um pouquinho, tá doendo, mas não é tanto, mas o corpo ele está avisando. Dor em articulação não é para acontecer. O limite geralmente é alguma coisa muito subjetiva, né, e muito individual. Na realidade, o limite principal que a gente deve respeitar é a dor e o desconforto. A dor é o primeiro sinal, geralmente. Depois pode vir também o aumento de volume da articulação, um inchaço, né, na articulação. A articulação pode ficar mais avermelhada, mais quente. São sinais de que algo não vai bem com a articulação, né? Uma lesão ocorre repentinamente ou lentamente de modo crônico. Articulações, ligamentos, músculos de ombros, tornozelos e joelhos são as grandes vítimas da prática inadequada de atividade física. O futebol é a principal causa de lesão no joelho. E uma dica importante é nunca jogar cansado. Quando a musculatura está fatigada,
está cansada, ela perde a capacidade de estabilizar o joelho torce. A articulação ela é mais sobrecarregada quando se tem impacto, então quando você tem choque. E evidentemente tem as situações de risco de movimentos inesperados, ou seja, você vai poder comprometer uma articulação por um trauma, por uma mudança de direção brusca. Tem muita menina que faz balé ou ginástica olímpica quando é criança e aprende a fazer hiperextensão de joelho, Essa menina, ela vai crescer, ela vai ter para sempre essa hiperextensão de joelho e isso atrapalha toda a biomecânica. Você altera a biomecânica desse joelho. Então, isso traz um problema articular. Exatamente o excesso de atividade numa fase em que deveria se ter um respeito um pouquinho maior ao crescimento e ao desenvolvimento. Danos por abuso de peso ou pelo número exagerado de repetições são os mais frequentes em academias. Aliás, o esforço repetitivo, também conhecido como LER, é o grande inimigo de atletas e esportistas, mas cada modalidade esportiva ou física requer cuidados específicos. Quem pensa, por exemplo, que para correr basta colocar um par de tênis e se aventurar em parques ou esteiras está enganado. Quando você está com um calçado inadequado, você vai tentar compensar esses desequilíbrios que você tem quando você pisa, quando você vai fazer um exercício que você precise solicitar mais essa questão do equilíbrio do pé. Você vai tentar compensar isso. Compensar com o quê? Com contrações musculares que você nem percebe que você está fazendo. Mas você pisa diferente. Isso vai remeter para as articulações que estão mais próximas, não tem como separar. O que é importante é detectar fatores de risco. Por exemplo, se a pessoa tem uma fraqueza muscular ou um desequilíbrio de força muscular, eu vou fortalecer, vou reequilibrar a força muscular. Se eu percebo que falta resistência, eu vou orientar exercícios para ganhar resistência. Às vezes o problema é de coordenação motora. Para quem já teve esses entorcezinhos assim, fazer exercício de ficar na ponta do pé e abaixar, que você vai fortalecer a panturrilha. Pode subir na cama, pisar no colchão, ou pisar numa areia fofa, ou então fazer um exercício que é bastante simples. Você fica em pé, fica num pé só, primeiro de olhos abertos. Você tenta se equilibrar num pé e depois no outro. Aí você fecha os olhos. Você vai tentar se equilibrar num pé só, de olhos fechados. O alongamento é um procedimento fundamental e indispensável em qualquer programa de atividade física. Hoje já se recomenda que o alongamento seja feito até diariamente, mas sem necessidade de ser associado, por exemplo, a um aquecimento. O alongamento diário, que melhora a flexibilidade, é tanto importante quanto até indispensável para proteger também as articulações. Nós temos tratamentos simples, que às vezes é só uma orientação de práticas adequadas de exercício, às vezes uma fisioterapia leve, às vezes uma fisioterapia mais intensa. A cirurgia dentro da medicina esportiva, ela avançou muito. E existem lesões que antigamente eram incapacitantes e terminavam a carreira esportiva do atleta ou mesmo do praticante de atividade física regular e que hoje a própria evolução da cirurgia já reverte. No próximo bloco, a escolha da roupa certa de olho no bem-estar e os tecidos tecnológicos que promovem saúde.